as ligações químicas que ocorrem entre os átomos quando estes reagem entre si a fim de alcançarem a estabilidade. Segundo a teoria do octeto, a estabilidade é atingida quando há 8 elétrons na última camada ou camada de valência. Características das ligações iônicas. Diferentemente das ligações covalentes, em que há o compartilhamento de elétrons, nas ligações iônicas os elétrons são doados ou recebidos pelos átomos. Também chamada de ligação eletrovalente, a ligação iônica é produzida entre íons, cátions e ânions, daí o termo iônica. Vale lembrar que os íons são átomos que possuem uma carga elétrica por adição ou perda de um ou mais elétrons. Portanto, nas ligações iônicas, um ânion, íon de carga elétrica negativa, se une com um cátion, íon de carga positiva, formando assim, um composto iônico por meio da atração eletrostática existente entre eles. Assim, podemos concluir que a ligação iônica é um tipo de ligação química baseada na interação eletrostática que ocorre entre íons de cargas opostas, ou seja, íons positivos, cátions, e íons negativos, ânions. Dessa maneira, enquanto um átomo ganha elétrons, o outro perde elétrons. Exemplos de ligações iônicas. As ligações iônicas, geralmente estabelecida entre um metal e um ametal, não metal, formam os compostos iônicos, elementos sólidos, duros e quebradiços que apresentam altos pontos de fusão e ebulição, além de conduzirem corrente elétrica quando dissolvidas em água. Na mais Cl, igual na Cl, cloreto de sódio ou sal de cozinha. Mg sobrescrito 2 mais Cl, igual MgCl sobrescrito 2, cloreto de magnésio. Al sobrescrito 3 mais o sobrescrito 2, igual a Al sobrescrito 2 o sobrescrito 3, óxido de alumínio. Ligação covalente. A ligação covalente ou ligação molecular são ligações químicas em que há o compartilhamento de um ou mais pares de elétrons entre os átomos, com a finalidade de formar moléculas estáveis. A partir disso, diferentemente das ligações iônicas, em que ocorre a perda ou ganho de elétrons, nas ligações covalentes, geralmente ocorridas entre não metais, ametais, da tabela periódica, os pares eletrônicos. Exemplos de ligações covalentes. Como exemplo de ligação covalente, temos a molécula de água H2O, H, UH, formada por 2 átomos de hidrogênio e um de oxigênio em que cada traço corresponde a um par de elétrons compartilhado formando uma molécula neutra, uma vez que não há perda nem ganho de elétrons nesse tipo de ligação. Da mesma maneira, são ligações covalentes U2, OO, e F2, FF. Ligação metálica. As ligações metálicas são tipos de ligações químicas que ocorrem entre metais. Elas formam uma estrutura cristalina chamadas de ligas metálicas, união de 2 ou mais metais. Exemplos de ligas metálicas. As ligas metálicas, constituídas por 2 ou mais tipos de metais e formadas através das ligações metálicas, são utilizadas na confecção de muitos produtos. Merecem destaque os fios, lâmpadas, estruturas de carros, bicicletas, viadutos, eletrodomésticos, dentre outros. A seguir, apresentamos alguns exemplos mais notórios das ligas metálicas. Aço comum. Liga metálica muito resistente composta de ferro, Fe, e carbono, C, utilizada nas construções de pontes, fogão, geladeira, dentre outras. Aço inoxidável, composta de ferro, Fe, carbono, C, cromo, Cr, e níquel, Ni. Diferente do aço comum, essa liga metálica não sofre oxidação, ou seja, não enferruja, sendo utilizada na construção de vagões de metrô, trens, fabricações de peças automotivas, utensílios cirúrgicos, fogões, pias, talheres, etc. Bronze. Liga metálica formada por cobre, Cu, e estanho, Sn, e utilizada na construção de estátuas, fabricação de sinos, moedas, etc. Latão. Constituída de cobre, Cu, e zinco, Zn. Esse tipo de liga metálica é muito utilizada na fabricação de armas, torneiras, etc. Ouro. Não fabricação de joias. O ouro não é empregado em sua forma pura, ou seja, da forma encontrada na natureza. Assim, a liga metálica formada para a fabricação de joias é composta de 75% de ouro, Al, e 25% de cobre, Cu, ou prata, Ag. Observe que para a confecção de joias de ouro 18 quilates, utilizam-se 25% de cobre, enquanto que o ouro chamado de 24 quilates é considerado ouro puro. Além disso, a liga metálica composta de ouro é utilizada na fabricação de veículos espaciais,
acessórios de astronautas, dentre outros.